Crônicas de Nárnia, Livro 2, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. Para Lucy. Comecei a escrever essa história para você, sem lembrar-me de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Resultado: agora você está muito grande para ler contos de fadas. Quando o livro estiver impresso e encadernado, mais crescida estará. Mas um dia virá em que muito mais velha você voltará a ler histórias de fadas. Irá buscar este livro em alguma prateleira distante e sacudir-lhe o pó. Aí me dará sua opinião. É provável que a essa altura eu já esteja surdo demais para poder ouvi-la, ou velho demais para compreender o que você disser, mas ainda serei o seu padrinho muito amigo. C.S. Lewis. Capítulo 1. Uma estranha descoberta. Era uma vez 2 meninas e 2 meninos, Susana, Lúcia, Pedro e Edmund. Esta história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra, quando tiveram de sair de Londres, por causa dos ataques aéreos. Foram os 4 levados para a casa de um velho professor, em pleno campo, a 15 quilômetros de distância da estrada de ferro, e a mais de 3 quilômetros da agência de correios mais próxima. O professor era solteiro e morava numa casa muito grande, com a dona Marta, a governanta, e 3 criadas, Eva, Margarida e Isabel, que não aparecem muito na história. O professor era um velho de cabelo desgrenhado e branco, que lhes encobria a maior parte do rosto além da cabeça. As crianças gostaram dele quase imediatamente, mas na primeira noite, quando ele veio recebê-las, na porta principal, tinha uma aparência tão estranha que Lúcia, a mais novinha, teve medo dele. E Edmundo, que era o segundo mais novo, quase começou a rir, e para disfarçar, teve de fingir que estava assoando o nariz. Naquela noite, depois de se despedirem do professor, os meninos foram para o quarto das meninas, onde trocaram impressões. Tudo perfeito, disse Pedro. Vai ser formidável. O velhinho deixa a gente fazer o que quiser. É bem simpático, disse Susana. Acabe com isso, falou Edmundo, com muito sono, mas fingindo que não, o que o tornava sempre mal-humorado. Não fique falando desse jeito. Que jeito? Perguntou Susana. Além do mais, já era a hora de você estar dormindo. Querendo falar feito mamãe, disse Edmundo. Que direito você tem de me mandar dormir? Vai dormir você se quiser. É melhor irmos todos para a cama, disse Lúcia. Vai haver confusão se ouvirem a nossa conversa. Não vai não, disse Pedro. Este é o tipo de casa em que a gente pode fazer o que quer. E além do mais, ninguém está nos ouvindo. É preciso andar quase 10 minutos daqui até a sala de jantar, e há uma porção de escadas e corredores pelo caminho. Que barulho é esse? Perguntou Lúcia de repente. Era a maior casa que ela já tinha visto. A ideia de corredores compridos e fileiras de portas que vão dar em salas vazias começava a lhes dar arrepios. Foi um passarinho, sua boba, disse Edmundo. Foi uma coruja, disse Pedro. Este lugar deve ser uma beleza para passarinhos. E agora para a cama. Amanhã vamos explorar tudo. Repararam nas montanhas do caminho e os bosques? Aqui deve ter águia até veado, e falcão com certeza. E raposas, disse Edmundo. E coelhos, disse Susana. Mas quando amanheceu, caiu uma chuva enjoada tão grossa que da janela quase não se viam as montanhas, nem os bosques, nem sequer o riacho do quintal. Tinha certeza que ia chover, disse Edmundo. Haviam acabado de tomar café com o professor e estavam na sala que lhes fora destinada, um aposento grande e sombrio, com 4 janelas. Não fique reclamando e resmungando o tempo todo, disse Susana para Edmundo. Aposto que daqui a 1 hora o tempo melhora. Enquanto isso, temos um rádio e livros à vontade. Isso não me interessa, disse Pedro. Vou explorar a casa.
Todos concordaram e foi assim que começaram as aventuras. Era o tipo da casa que parece não ter fim, cheia de lugares surpreendentes. As primeiras portas que entreabriram davam para quartos desabitados, como aliás já esperavam. Mas não demoraram a encontrar um salão cheio de quadros, onde também acharam uma coleção de armaduras. Havia a seguir uma sala forrada de verde, com uma harpa encostada a um canto. Depois de terem descido 3 degraus e subido 5, chegaram a um pequeno saguão com uma porta, que dava para uma varanda, e ainda para uma série de salas, todas cobertas de livros de alto a baixo. Os livros eram quase todos muito antigos e enormes. Pouco depois, espiavam uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa, daqueles que têm um espelho na porta. Nada mais na sala, a não ser uma mosca morta no peitoril da janela. Aqui não tem nada, disse Pedro, e saíram todos da sala. Todos menos Lúcia. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo quase certeza de que estava fechada a chave. Ficou assim muito admirada ao ver que se abriu facilmente, deixando cair 2 bolinhas de naftalina. Lá dentro, viu dependurados compridos casacos de pele. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre os casacos, deixando que eles afagassem o rosto. Não fechou a porta, naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice se fechasse dentro de um guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que havia uma segunda fila de casacos pendurada atrás da primeira. Ali já estava meio escuro e ela estendia os braços para não bater com a cara no fundo do móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre tocar no fundo com as pontas dos dedos, mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal, pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente, notou que estava pisando qualquer coisa que se desfazia debaixo de seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar as mãos. Em vez de achar no fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria que se esfarelava nos dedos. É muito estranho, pensou e deu mais 1 ou 2 passos. O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não eram mais as peles macias, mas algo duro, áspero e que espetava. Ora essa, parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente, não a dos palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe. Caía-lhe em cima uma coisa leve e macia. Um minuto depois percebeu que estava num bosque à noite e que havia neve sob seus pés, enquanto outros flocos tombavam do ar. Sentiu-se um pouco assustada, mas ao mesmo tempo excitada e cheia de curiosidade. Olhando para trás, lá no fundo, por entre os troncos sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do guarda-roupa e também distinguiu a sala vazia de onde havia saído. Naturalmente, deixara a porta aberta, porque bem sabia que é uma estupidez uma pessoa fechar-se num guarda-roupa. Lá longe ainda parecia divisar a luz do dia. Se alguma coisa não correr bem, posso perfeitamente voltar. E ela começou a avançar devagar sobre a neve, na direção da luz distante. 10 minutos depois, chegou lá e viu que se tratava de um lampião. O que estaria fazendo um lampião no meio de um bosque? Lúcia pensava no que deveria fazer, quando ouviu uns pulinhos ligeiros e leves que vinham na sua direção. De repente, à luz do lampião surgiu um tipo muito estranho. Era um pouquinho mais alto do que Lúcia e levava uma sombrinha branca. Na cintura para cima parecia um homem, mas as pernas eram de bode, com pelos pretos e acetinados, e em vez de pés tinha cascos de bode. Tinha também cauda, mas a princípio Lúcia não notou, pois aquela descansava elegantemente sob o braço que segurava a sombrinha para não se arrastar pela neve. Trazia um cachecol vermelho de lã enrolado no pescoço. Sua pele também era meio avermelhada. A cara era estranha, mas simpática, com uma barbicha pontuda e cabelos frisados,
de onde lhe saíam dois chifres, um de cada lado na testa. Na outra não carregava vários embrulhos de papel pardo. Com todos aqueles pacotes e coberto de neve, parecia que acabava de fazer suas compras de Natal. Era um fauno. Quando viu Lúcia, ficou tão espantado que deixou cair os embrulhos. Ora bolas! Exclamou o fauno. Capítulo 2. O que Lúcia encontrou. Boa noite, disse Lúcia. Mas o fauno estava tão ocupado em apanhar os embrulhos que nem respondeu. Quando terminou, fez-lhe uma ligeira reverência. Boa noite, boa noite. Desculpe, não quero bancar um intrometido, mas você é uma filha de Eva? Ou estou enganado? Meu nome é Lúcia, disse ela sem entender direito. Mas você é. Desculpe, o que chamo de menina? Claro que sou uma menina, respondeu Lúcia. Então é de fato humana? Evidente que sou humana, disse Lúcia bastante admirada. É claro, disse Fauno. Que besteira minha, mas eu nunca tinha visto uma filha de Adão ou uma filha de Eva. Estou encantado. Isto é. E aí parou como se fosse dizer alguma coisa que não devia. Encantado, continuou. Meu nome é Túminos. Muito prazer, senhor Túminos. Posso perguntar, Lúcia, filha de Eva, como é que veio parar aqui em Nárnia? Nárnia? Que é isso? Aqui é a terra de Nárnia. Tudo que está entre o Lampião e o grande castelo de Cair Paravel, nos mares orientais. Você veio dos bosques do Ocidente? Eu entrei pelo guarda-roupa da sala vazia. Ah, disse o Sr. Túminos numa voz um tanto melancólica. Se eu tivesse estudado mais geografia, quando era um faunozinho, saberia alguma coisa sobre esses países estrangeiros. Agora é tarde. Mas não, são países coisas nenhuma, disse Lúcia, quase desandando a rir. É logo ali atrás, acho que não tenho certeza. Lá é verão. Mas em Nárnia é sempre inverno, e há muito tempo. Aliás, vamos apanhar um resfriado se ficarmos aqui conversando debaixo da neve. Filha de Eva, das terras longínquas de Sala Vazia, onde reina o verão eterno da bela cidade de guarda-roupa. Que tal se a gente tomar uma xícara de chá? Muito obrigada, senhor Túminos, mas eu estava querendo voltar para casa. É ali, virando aquela esquina, disse o fauno, e lá tem uma lareira acesa, torradas, sardinha e bolo. É muita bondade de sua parte, só que não posso demorar muito. Segure no meu braço, filha de Eva. Assim a sombrinha dá para dois. O caminho é por aqui. Foi assim que Lúcia começou a andar pelo bosque de braço dado com aquela estranha criatura, como se fossem velhos amigos. Ainda não tinham andado muito quando chegaram a um lugar em que o chão era mais áspero e havia rochas por toda parte e pequenas colinas para subir e descer. Ao chegarem ao fundo de um valezinho, o senhor Túminos voltou-se de repente para o lado, indo direto ao encontro de uma rocha colossal. No último instante, Lúcia percebeu que ela a conduzia para a entrada de uma caverna, mas se acharam lá dentro. Ela começou a piscar à vista de uma bela lareira acesa. O senhor Túminos tirou do fogo um tição e acendeu um fogareiro. Não demora, disse pondo a chaleira no fogo. Lúcia nunca estivera num lugar tão agradável. Era uma caverna quentinha e limpa, aberta numa rocha de tons avermelhados, com um tapete no chão e duas cadeirinhas, uma para mim e outra para um amigo, disse o Sr. Túmenos. Havia ainda uma mesa, uma prateleira e uma chaminé por cima da lareira, e dominando tudo, o retrato de um velho fauno de barba grisalha. Num canto, uma porta. O quarto do Sr. Túmenos, pensou Lúcia, encostada à parede uma estante cheia de livros que ela ficou examinando enquanto ele preparava o chá. Os títulos eram esquisitos. A vida e as cartas de Sileno, as ninfas e as suas artes, homens, monges e guardas do bosque, estudo da lenda popular. É o homem ou um mito? Vamos, filha de Eva. Foi de fato um chá maravilhoso. Um ovo mal cozido para cada um, sardinha frita, torradas com manteiga, torradas com mel em seguida,
e depois um bolo todo coberto de açúcar. Quando Lúcia já não podia comer mais, o fauno começou a falar. Sabia histórias maravilhosas da vida na floresta. Falou das danças da meia-noite, contou como as ninfas que viviam nas fontes e as dríades que viviam nos bosques aparecem para dançar com os faunos. Falou das intermináveis caçadas ao veado branco, branco como leite, que se for apanhado permite que a pessoa realize todos os desejos, e dos banquetes dos bravos anões vermelhos, procurando tesouros nas minas profundas e nas grutas. Depois falou do verão, quando os bosques eram verdes e o velho Sileno vinha visitá-los num jumento enorme, e algumas vezes até o próprio Baco. Então corria vinho nos riachos em vez de água, e toda a floresta ficava em festa durante as semanas. Infelizmente, agora é sempre inverno, acrescentou o fauno tristemente. E para distrair-se, tirou de uma caixinha uma flauta pequena e esquisita, que parecia feita de palha, e começou a tocar. A melodia dava a Lúcia vontade de rir e chorar, de dançar e dormir, tudo ao mesmo tempo. Passaram-se horas, talvez, até que ela deu por si e exclamou sobressaltada: "Oh, Sr. Túrminus, sinto muito ter de interromper. Além disso, gosto tanto dessa música, mas francamente tenho de ir para casa. Não podia demorar mais do que uns minutinhos." "Agora já não é possível", disse o fauno, deixando a flauta e abanando tristemente a cabeça. "Não é possível?" disse Lúcia, dando um salto toda assustada. "Por quê? Os outros devem estar preocupados. Tenho de ir para casa imediatamente." Mas no instante seguinte ela perguntou: "Que aconteceu, Sr. Túmenos?" Pois os olhos castanhos do fauno estavam cheios de lágrimas, que começaram a correr-lhe pelo rosto até a ponta do nariz. Depois ele cobriu a cara com as mãos e começou a soluçar. Sr. Túmenos, disse Lúcia muito aflita. "Não chore, que foi que aconteceu? Não se sente bem? Diga o que é." Mas o fauno continuava a soluçar, como se tivesse o coração partido. E mesmo quando Lúcia lhe deu um abraço e lhe emprestou o lenço, ele não parou de soluçar. Depois torceu com as mãos o lenço todo encharcado. Em poucos minutos, Lúcia quase que andava dentro d'água. "Sr. Túmenos", disse-lhe ao ouvido, fazendo-o estremecer. "Acabe com isso logo, devia ter vergonha de estar fazendo esse papel. Um fauno tão grande, tão bonito. Por que está chorando desse jeito?" Oh, estou chorando porque sou um fauno muito ruim." "Não, acho nada disso. Penso até que é um fauno muito bonzinho. O fauno mais simpático que já encontrei." "Oh, você não diria isso se soubesse de tudo." "Não sou um fauno mau. Acho que nunca existiu um fauno tão ruim desde o começo do mundo." "Mas então o que foi que você fez?" "Estou pensando no meu velho pai", disse o Sr. Túmenos, "aquele do retrato em cima da lareira. Ele nunca teria feito uma coisa dessas." "Mas que coisa?" "A coisa que eu fiz, trabalhar para a feiticeira branca. E o que eu faço? Estou a serviço da feiticeira branca." "Mas quem é a feiticeira branca?" "Ora, é ela quem manda na terra de Nárnia. Por causa dela, aqui é sempre inverno e nunca Natal. Imagine só." "Que horror!" exclamou Lúcia. "E que serviço você presta a ela?" "Aí é que está o pior de tudo", disse Túmenos com um profundo suspiro. "Por causa dela roubo crianças. É o que eu sou, ladrão de crianças. Olhe para mim, filha de Eva. Acredita que eu seja capaz de encontrar no bosque uma pobre criança inocente, que nunca fez mal a ninguém, fingir que sou amigo dela, convidá-la para vir à minha gruta e depois fazer com que ela adormeça para entregá-la à feiticeira branca? Não! Tenho certeza que o senhor nunca seria capaz de fazer isso." "Pois eu faço sim, senhora." "Bem", disse Lúcia devagarinho, porque ela queria ser justa, mas, ao mesmo tempo, não queria ferir muito o fauno. "Bem, isso foi muito mal feito, mas já está arrependido. Tenha certeza que não fará de novo." "Filha de Eva, não está entendendo." "Ainda não fiz, estou fazendo agora." "O quê?" gritou Lúcia, pálida. "A criança é você.
A ordem da feiticeira branca foi esta: se alguma vez eu visse um filho de Adão ou uma filha de Eva no bosque, deveria atraí-los e entregar para ela. Você foi a primeira que eu encontrei. Fingi que era muito seu amigo, convidei-a para tomar chá, esperando que você adormecesse. Aí eu iria contar para ela. Oh, não faça uma coisa dessa, Sr. Túmenos. Não! O senhor nunca deve fazer isso. Mas nesse caso, e ele recomeçou a chorar, ela vai descobrir tudo e vai mandar que me cortem a cauda, serrem meus chifres e arranquem minha barba. Com a cara de condão, com a vara de condão, é capaz de transformar meus bonitos cascos fendidos em horrendos cascos de cavalo. Mas se estiver zangada mesmo, é capaz de me transformar em estátua de fauno. Vou ficar naquela casa horrível até que os 4 tronos de Cai para Véu sejam ocupados. Sabe-se lá quando isso vai acontecer. Tenho muita pena, Sr. Túmenos, mas por favor, deixe-me ir para casa. Claro que sim, tenho mesmo de deixar, agora percebo. Não sabia como eram os humanos até encontrar você. Não iria entregá-la à feiticeira, principalmente agora que a conheço. Vou acompanhá-la até o lampião. Você tem de achar o caminho até a sala vazia e guarda-roupa. É claro que eu acho. Temos de ir bem caladinhos e escondidos. O bosque está cheio de espiões. Existem até árvores do lado de lá. O Sr. Túmenos abriu a sombrinha, deu o braço a Lúcia e lá se foram pela neve. O caminho de volta não foi o mesmo que os levara à caverna do fauno. Deslizaram silenciosamente, o mais depressa possível, sem dizerem nada, enquanto Túmenos escolhia sempre lugares mais escuros. Lúcia sentiu um alívio quando chegaram outra vez ao lampião. E agora, filha de Eva, já sabe o caminho? Lúcia olhou atentamente entre as árvores e conseguiu distinguir à distância um raio de luz que parecia ser a luz do dia. Sei, estou vendo o guarda-roupa. Então, já para casa. Espero que me perdoe por aquilo que eu desejava fazer. Está perdoado, disse Lúcia, apertando-lhe a mão e com afeto. Só espero que não lhe aconteça nada de mal por minha causa. Adeus, filha de Eva. Posso ficar com o lenço? Pode, é claro. Lúcia correu na direção do distante raio de luz, e logo, em vez de ramos ásperos, passou a sentir os casacos, e em vez de neve desfazendo-se debaixo de seus pés, encontrou o chão de madeira. Depois deu um salto para fora do guarda-roupa e se viu na mesma sala vazia do início de toda aquela aventura. Fechou bem a porta e olhou em redor, toda ofegante. Chovia ainda, e ela ouviu as vozes dos outros no corredor. Estou aqui, gritou ela. Estou aqui de volta. Tudo bem. Capítulo 3. Edmundo e o guarda-roupa. Lúcia saiu correndo da sala vazia e achou os 3 no corredor. Tudo bem, já voltei. O que você está falando, Lúcia? Perguntou Susana. O quê? Disse Lúcia admirada. Mas vocês não ficaram preocupados? Então, você andou escondida, hein? Disse Pedro. Coitada da Lúcia, ficou escondida e ninguém reparou. Você tem de ficar escondida mais tempo se quiser que alguém se lembre de ir procurá-la. Mas eu estive fora muitas horas, disse Lúcia. Os outros se entreolharam. Sua boba, disse Edmundo, batendo de leve na cabeça. Completamente boba. O que você está querendo dizer, Lu? Perguntou Pedro. Exatamente o que eu disse. Entrei no guarda-roupa logo depois do café. Fiquei fora por muito tempo, tomei chá. Aconteceram muitas outras coisas. Não fique bancando a bobona, Lúcia, disse Susana. Saímos da sala agora mesmo e você ainda estava lá. Ela não está bancando a boboca, disse Pedro. Está imaginando uma história para se divertir, não é, Lúcia? Não é não, Pedro. É um guarda-roupa mágico. Lá dentro tem um bosque e está nevando. Tem um fauno e uma feiticeira. O nome da terra é Nárnia. Se quiserem, vamos ver. Os outros não sabiam o que pensar, mas Lúcia estava tão agitada que todos a acompanharam à sala. Ela correu à frente, abriu a porta do guarda-roupa e gritou. Vamos, entre, vejam com seus próprios olhos. Mas que pateta, disse Susana, metendo a cabeça lá dentro e afastando os casacos.
É um guarda-roupa comum, olhe lá, está ao fundo. Olharam todos depois de afastarem os casacos e viram. Lúcia também, um guarda-roupa muito comum. Não havia bosque nem neve, apenas o interior de um guarda-roupa com os cabides pendurados. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. Boa brincadeira, Lúcia, disse ao sair. Você nos pregou uma boa peça. Quase acreditamos. Mas não é mentira coisa nenhuma. Palavra de honra. Há um minuto estava tudo diferente. Palavra que estava. Vamos, Lu, disse Pedro. Você está exagerando. Já se divertiu muito. É melhor acabar com a brincadeira. Lúcia ficou vermelha até a raiz dos cabelos. Quis murmurar qualquer coisa e desandou a chorar. Durante alguns dias sentiu-se muito infeliz. Podia resolver a questão num instante, bastando declarar que tinha inventado aquela história. Mas Lúcia gostava de falar a verdade, e tinha certeza de que não estava enganada. Os outros pensando que era tudo mentira e mentira boba. Davam-lhe um grande desgosto. Os dois mais velhos faziam isso sem querer, mas Edmundo costumava bancar o mal. Estava sendo mal daquela vez. Zombava de Lúcia, chateando o tempo todo, perguntando se ela não tinha achado outras terras misteriosas nos numerosos armários que existiam por toda a casa. O pior é que esses dias eram para ter sido esplêndidos. O tempo estava lindo, passeavam lá fora da manhã até a noite, tomavam banho de riacho, pescavam, subiam nas árvores, deitavam-se no bosque, mas Lúcia não se divertia de verdade. E assim foram correndo as coisas até que chegou um novo dia de chuva. Naquela tarde, com o tempo continuasse ruim, resolveram brincar de esconder. Susana era o pegador, e mal se dispersaram para se esconder. Lúcia dirigiu-se à sala do guarda-roupa. Não queria esconder-se lá dentro, pois isso certamente faria com que os outros voltassem a se lembrar daquele assunto desagradável. Mas queria pelo menos dar uma espiada, porque naquela altura ela própria já começava a se perguntar se Nárnia e o Fauno não passavam de um sonho. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada, se esconder em outro lugar. Mas mal tinha se aproximado, ouviu passos no corredor e não teve outro remédio. Pulou para dentro do guarda-roupa e segurou a porta, pois sabia muito bem que era uma idiotice alguém fechar-se num guarda-roupa, mesmo num guarda-roupa mágico. Eram os passos de Edmundo, que entrou na sala ainda a tempo de ver Lúcia sumir dentro do móvel. Sem hesitar, resolveu entrar também. Não porque o considerasse um bom esconderijo, mas porque tinha vontade de continuar a chateá-la com o seu mundo imaginário. Abriu a porta. Os casacos estavam dependurados como sempre, cheirando a naftalina. Tudo era escuridão e silêncio, e não havia vestígio de Lúcia. Ela pensa que sou a Susana e que vim pegá-la, por isso está quietinha lá no fundo, pensou Edmundo. Ele pulou para dentro e fechou a porta, esquecendo-se de que estava fazendo uma grande bobagem. Começou a procurar Lúcia no escuro. Ficou muito admirado quando não a encontrou. Resolveu abrir de novo a porta para deixar entrar luz, mas também não foi capaz de dar com a porta. Nada satisfeito, começou a andar, desnorteado, as apalpadelas em todas as direções. Chegou a gritar: Lúcia, Lu, onde você está? Sei que está aí, tua boba. Mas ficou sem resposta. Notou até que a própria voz tinha um som curioso. Não o som que é de esperar dentro de um armário, mas um som ao ar livre. Observou também que, de repente, estava sentindo frio. Depois viu uma luz. Graças a Deus, a porta se abriu sozinha. Esquecendo-se completamente de Lúcia, começou a andar em direção à luz, julgando-se a porta do guarda-roupa. Mas em vez de dar na sala vazia, ficou espantado ao passar da sombra de umas árvores grossas para uma clareira no meio de um bosque. Sentia sobre os pés a neve dura e havia neve também nos ramos. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia, vermelho e brilhante. Pairava uma calma enorme,
como se ele fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Nem sequer um passarinho ou um esquilo por entre as árvores, e o bosque estendia-se a perder de vista em todas as direções. Edmundo tiritava de frio. Lembrou-se então de que andava à procura de Lúcia. Lembrou-se também de que a tratara mal por causa desse país imaginário, que de imaginário nada tinha. Talvez ela estivesse ali por perto. Começou a gritar: Lúcia, Lúcia, estou aqui também, o Edmundo. Mas ficou sem resposta. Deve estar zangada comigo, pensou. E embora não lhe agradasse muito em reconhecer que procedera mal, também não lhe agradava nada estar sozinho naquele lugar estranho, deserto e frio. Gritou de novo. Lu, estou arrependido por não ter acreditado. Você tinha razão. Pode aparecer, vamos fazer as pazes. Mas para si mesmo dizia: Isso é mesmo coisa de menina embirrada. Num canto por aí, não querendo aceitar minhas desculpas. Olhou mais uma vez em volta e concluiu que o lugar não lhe despertava muita simpatia. Quase decidido a voltar, ouviu lá longe, no bosque, um tilintar de sinetas. Escutou com atenção. O som ia se aproximando cada vez mais, até que surgiu um trenó, puxado por duas renas. As renas eram do tamanho de um cavalinho de pelo tão branco quanto a neve. Os chifres eram dourados e brilhavam ao sol. Os arreios de couro escarlate estavam cheios de sinetas. Conduzindo as renas sentado no trenó, ia um anão forte que, em pé, não devia ter nem 1 metro de altura. Vestia peles de urso polar e trazia um capuz vermelho de cuja ponta pendia uma grande borla dourada. Uma comprida barba cobria-lhe os joelhos, servindo-lhe de manta. Atrás dele, em lugar muito mais importante no meio do trenó, ia sentada uma criatura muitíssimo diferente. Uma grande dama, a maior mulher que Edmundo já vira. Estava também envolta em peles brancas até o pescoço, e trazia na mão direita uma longa varinha dourada e uma coroa de ouro na cabeça. Seu rosto era branco, não apenas claro, branco como a neve, como papel, como açúcar. A boca se destacava, vermelhíssima. Era, apesar de tudo, um belo rosto, mas orgulhoso, frio e duro. Como era bonito o trenó, aproximando-se, as sinetas tilintando, o anão estalando o chicote, a neve saltando dos lados. Alto! Disse a dama, e o anão deu um puxão tão forte que as renas quase caíram sentadas. Depois ficaram mordendo os freios arquejantes. No ar gelado, o bafo que lhe saía das narinas parecia fumaça. Ei, você, o que você é? Perguntou a dama, cravando os olhos em Edmundo. Meu nome é Edmundo, respondeu ele meio atrapalhado. Não estava gostando nada do jeito dela. A dama franziu as sobrancelhas. É assim que você fala a uma rainha? Perdão, majestade, mas eu não sabia. Não conhece a rainha de Nárnia? Exclamou ela mais severa. Pois vai passar a me conhecer daqui por diante. Repito, o que é você? Queira desculpar, majestade, não estou sabendo o que a senhora quer dizer. Eu ainda estou na escola. Pelo menos estava, agora estou de férias. Capítulo 4. Manjar turco. Mas o que é você? Tornou a rainha. Por acaso um anão que cresceu demais e resolveu cortar a barba? Não, majestade, eu nunca tive barba, sou ainda um menino. Um menino, quer dizer, um filho de Adão? Edmundo ficou parado, sem dizer nada. Já se sentia todo confuso. Seja lá o que for, acho que se trata também de um débil mental. Responda logo se não quer que eu perca a paciência. Você é humano? Sou sim, real senhora. E como conseguiu entrar nos meus domínios? Quero saber. Por um guarda-roupa, majestade. Por um guarda-roupa? Que história é essa? Abri a porta e de repente estava aqui. Ah, disse a rainha, falando mais para si própria do que para ele. Uma porta do mundo dos homens. Já ouvi falar de coisas parecidas. Pode ser o princípio do fim, mas ele é um só, e resolverei isso com facilidade. Levantou-se e fitou Edmundo com os olhos afogueados.
No mesmo instante, ergueu a varinha. Edmundo sentiu que ela ia fazer qualquer coisa de terrível, mas não foi capaz de dar um passo. Já se considerava perdido quando ela pareceu mudar de opinião. Meu menininho, disse ela com uma voz muito diferente. Está gelado, sente-se aqui no trenó, perto de mim. Cubra-se com a minha manta, vamos conversar um pouco. Edmundo não gostou muito do convite, mas não teve coragem de desobedecer. Pulou para o trenó, sentando-se aos pés da rainha, que colocou uma dobra da manta em torno dele. Que tal uma bebidinha quente? Seria bom, não seria? Seria, majestade, respondeu Edmundo, batendo o queixo. Lá de dentro dos agasalhos, a rainha tirou uma garrafinha que parecia de cobre. Levantando o braço, deixou cair uma gota na neve. Edmundo viu a gota brilhar como um diamante, durante um segundo no ar, mas no momento em que tocou na neve, produziu um som sibilante, e logo surgiu um copo cheio de um líquido fumegante. Imediatamente o anão apanhou, passando a Edmundo com uma reverência e um sorriso afável. Depois de ter começado a beber, Edmundo sentiu-se muito melhor. Era uma bebida que nunca tinha provado, muito doce e espumante, ao mesmo tempo espessa, que o aqueceu da cabeça aos pés. Beber sem comer é triste, filho de Adão, disse a rainha. Que deseja comer? Manjar turco, majestade, por favor, disse Edmundo. A rainha deixou cair sobre a neve outra gota da garrafa no mesmo instante. Apareceu uma caixa redonda, atada com uma fita de seda verde, que ao se abrir revelou alguns quilos do melhor manjar turco. Edmundo nunca tinha saboreado coisa mais deliciosa, tão gostosa e tão leve. Sentiu-se aquecido e bem disposto. Enquanto ele comia, a rainha não cessava de fazer-lhe perguntas. A princípio, lembrou-se de que é feio falar com a boca cheia, mas logo se esqueceu, absorto da ideia de devorar a maior quantidade possível de manjar turco. E quanto mais comia, mais tinha vontade de comer. Nem quis saber por que razão a rainha era tão curiosa. Aos poucos, ela foi-lhe arrancando tudo. Tinha um irmão e duas irmãs. Uma das irmãs já conhecia Nárnia e tinha encontrado um fauno. Ninguém mais a não ser ele, o irmão e as irmãs sabiam da existência de Nárnia. Ela parecia especialmente interessada no fato deles serem 4, voltando sempre ao assunto. Tem certeza de que são só 4? 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva, nem mais nem menos? Edmundo abriu a boca cheia de manjar turco, repetindo. É isso mesmo, já disse, esquecendo-se do majestade. Por fim, acabou-se o que era doce, e Edmundo olhava fixamente para a caixa vazia, louco para que a rainha lhe perguntasse se ainda queria mais. Sabia ela muito bem que ele estava pensando. Melhor ainda, sabia que o manjar turco estava encantado. Quem o provasse ficaria querendo sempre mais, e chegaria a comer até estourar. Mas a rainha, em vez de oferecer mais, disse: Filho de Adão, gostaria muito de conhecer seu irmão e suas irmãs. Você é capaz de trazê-los aqui para uma visita? Posso tentar, disse Edmundo, olhando ainda para a caixa vazia. Porque se voltar aqui e trouxer seus irmãos, vou lhe dar-lhes mais manjar turco. Agora é impossível, porque o poder mágico só tem efeito uma vez. Se fosse em minha casa, seria diferente. E por que não vamos logo para sua casa? A princípio, quando subiu no trenó, ficou apavorado com a ideia de que ela o levasse para algum lugar desconhecido, de onde não pudesse voltar nunca mais. Agora já nem se lembrava disso. Minha casa? Ah, é um lugar maravilhoso. Você iria gostar muito de lá, tenho certeza. Há salas e salas cheias de manjar turco. Imagine só, eu não tenho filhos. Quem me dera ter um menino para educar como um príncipe, e que fosse, depois da minha morte, rei de Nárnia. Enquanto fosse príncipe, havia de usar uma coroa de ouro e comer manjar turco o dia inteirinho. Nunca vi um menino tão inteligente e bonito como você. Sou capaz de fazê-lo príncipe um dia, quando conseguir que os outros me façam uma visita. E por que não pode ser agora? Perguntou Edmundo. Estava muito corado com a boca e os dedos melados. E qual fosse a opinião da rainha, não parecia nem bonito nem inteligente.
Ora, se eu levasse agora, nunca mais você veria seus irmãos. Tenho grande vontade de conhecer todos, porque você vai ser príncipe e mais tarde rei. Já está resolvido. Mas vou precisar também de nobres. Seu irmão será duque e suas irmãs duquesas. Mas eles não têm nada demais, exclamou Edmundo. De qualquer maneira, eu poderia buscá-los mais tarde. Mas depois de entrar em minha casa, poderia esquecê-los. Gostaria tanto que não mais se lembraria de buscá-los. Agora escute. Vá para sua terra e volte outro dia. Mas com eles, entendeu? Sem eles não precisa aparecer mais. Mas eu nem sei como voltar. É muito fácil. Está vendo aquela luz? Ela apontou com a varinha e Edmundo viu o lampião junto ao qual Lúcia havia encontrado o fauno. É por ali, em linha reta. O caminho do mundo dos homens. Olhe agora para o outro lado, e apontou na direção oposta. E me diga, está vendo aquelas duas colinas lá longe? Acho que estou. Pois a minha casa fica entre aquelas duas colinas. Quando voltar aqui e achar o lampião, olhe para as colinas e vai andando pelo bosque até chegar à minha casa. Mas tem de trazer os outros. Vou ficar muito zangada se você vier sozinho. Vou fazer o possível, falou Edmundo. E outra coisa, nada de falar de mim. Vai ser muito mais engraçado se for um segredo entre nós dois, não acha? Vamos fazer uma surpresa para eles. Um rapaz inteligente como você vai achar um jeito de trazê-los até a colina. Ao passar em frente da casa, pode dizer: vamos ver quem mora aqui. Ou qualquer coisa parecida, será melhor assim. Se sua irmã encontrou um fauno, é possível que tenha ouvido contar histórias estranhas a meu respeito. Histórias desagradáveis. Pode ter medo de vir aqui. Os faunos falam o que lhes passa pela cabeça, bem sabe disso. E... Por favor, majestade, interrompeu Edmundo de repente. Por favor, não pode me arranjar nem mais um pouquinho de manjar turco para a viagem de volta? Não, não, disse a rainha com uma risada. Você tem de esperar pela próxima vez. Fez sinal ao anão para avançar, acenando para Edmundo à medida que o trenó se afastava e gritando-lhe: na próxima vez, não se esqueça, volte logo. Edmundo estava ainda olhando para o trenó, quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Lúcia corria para ele, vindo do outro lado do bosque. Ô Edmundo, você também entrou aqui? Não é formidável? Pois é, vejo que você tinha razão. Afinal, o guarda-roupa é mesmo mágico. Desculpe, mas onde esteve esse tempo todo? Se eu soubesse que você tinha entrado aqui, teria esperado, disse Lúcia, que eu estava ainda muito agitada e contente para reparar na aspereza com que Edmundo falara. Estive almoçando com meu bom amigo o Sr. Túminos, o fauno. Está muito bem, a feiticeira branca não lhe fez nenhum mal por me ter deixado partir. Talvez ela não tenha desconfiado de nada. Afinal de contas, pode dar tudo certo. Quem é a feiticeira branca? Uma pessoa horrorosa, diz que é a rainha de Nárnia, embora não tenha o direito de ser rainha, e odiada por todos os faunos e dríades e náiades e anões e animais, pelo menos pelos que são bons. É capaz de transformar as pessoas em pedra e de fazer mil coisas horríveis. É por causa de um encantamento dela que é sempre inverno em Nárnia. Sempre inverno, mas o Natal nunca chega. Ela anda num trenó puxado por duas renas, tem uma varinha na mão e uma coroa na cabeça. Edmundo, já meio incomodado por ter comido tanto manjar turco, sentiu-se ainda pior ao ouvir dizer que a dama da qual se tornara amigo era uma perigosa feiticeira. Mas lá no fundo, o que mais desejava era voltar para fartar-se daquele maravilhoso manjar. Mas quem é que lhe contou essa história toda? O senhor Túminos, o fauno. Fique sabendo que a gente não deve acreditar em tudo que dizem os faunos, falou Edmundo, querendo mostrar que sabia muito mais do que Lúcia a respeito de faunos. Quem foi que disse? Todo mundo sabe disso, pergunte a quem quiser. Mas o que não está nada bom é este frio. Vamos para casa. Pois vamos, estou feliz por você ter vindo. Agora eles têm a acreditar. Vai ser engraçado. Edmundo achou que não seria tão engraçado para ele. Teria de confessar, perante os outros, que Lúcia estava certa. E é claro que Pedro e Susana tomariam logo o partido dos faunos e dos animais,
e ele estava quase inteiramente do lado da feiticeira. Além disso, não sabia o que havia de dizer ou como guardar segredo quando todos estivessem falando de Nárnia. Já tinham andado muito, de repente sentiram-se rodeados de casacos em vez de ramos de árvores. Daí a pouco estavam na sala vazia. Você está com uma cara horrível, Edmundo, disse Lúcia. Está passando mal? Estou me sentindo muito bem. Não era verdade. Estava mesmo passando mal. Vamos ver onde estão Pedro e Susana. Temos muita coisa para contar. Capítulo 5. Outra vez do lado de cá. Como estivessem ainda brincando de esconder, levou tempo para que Edmundo e Lúcia encontrassem Pedro e Susana. E depois de reunidos todos na sala das armaduras, Lúcia falou: Pedro, Susana, é tudo verdade. Edmundo também viu. Há um país fantástico que a gente alcança pelo guarda-roupa. E Edmundo e eu estivemos lá, depois de um com o outro no meio do bosque. Conte, Edmundo, conte tudo para eles. Que história é essa, Edmundo? Perguntou Pedro. E agora chegamos a um dos pontos mais terríveis dessa história. Até aquele instante, Edmundo tinha se sentido mal disposto, mal-humorado, aborrecido com Lúcia, porque ela estava certa, mas não tinha resolvido o que fazer. Porém, diante da pergunta de Pedro, decidiu fazer a coisa mais mesquinha e mais ordinária de que se poderia ter lembrado. Decidiu humilhar Lúcia. Conta, Edmundo, disse Susana. Edmundo tomou um ar de grande superioridade, como se fosse muito mais velho do que Lúcia. A diferença era só de 1 ano. E disse com um risinho de deboche. Ah, é mesmo? É mesmo. Eu e Lúcia estivemos brincando, imaginando que era verdade tudo aquilo do país maravilhoso dentro do guarda-roupa. Mas só de brincadeira, é claro, não existe nada lá. A coitada da Lúcia olhou para Edmundo e saiu correndo para fora da sala. Ele, que a cada momento se tornava mais maldoso, achou que tinha conseguido uma grande vitória. Lá vai ela outra vez. Que há com essa garota? Este é o problema com as crianças pequenas. Estão sempre a... Calha, calha o bico, disse Pedro furioso. Você está sendo muito malvado com a Lu desde que ela apareceu com a loucura do guarda-roupa. Você está abusando, querendo humilhá-la por causa disso. E por pura maldade. Mas tudo isso é um absurdo, exclamou Edmundo um pouco ressentido. Pois é isso que está me preocupando. Lu estava muito bem quando saiu de casa. Desde que chegou aqui, parece que não anda muito boa da cabeça. Ou então está virando uma grande mentirosa. Seja lá o que for, não adianta você estar sempre zombando dela, chateando-a num dia, para dizer no outro que ela tinha razão. Eu acho, disse Edmundo, mas não lhe saiu mais nada da boca. Não acha nada, disse Pedro. É maldade sua, você sempre gostou de portar-se como um cavalo com os mais novos. No colégio você já era impossível. Vamos parar com isso, disse Susana. Não resolve nada ficar discutindo. Vamos procurar a Lúcia. Estava na cara que Lúcia andara chorando. Nada conseguia consolá-la. Estava absolutamente convencida da verdade da história. Não me interessa o que vocês pensam, nem o que vocês dizem. Podem contar tudo ao professor ou escrever para a mamãe. Façam o que quiserem. Tenho a certeza de que encontrei um fauno e devia ter ficado lá para sempre, porque vocês são uns mais bestas. Não foi uma noite nada agradável. Lúcia infeliz, Edmundo sentindo que o seu plano não estava saindo tão bem quanto imaginara. Os dois mais velhos começaram a convencer-se de que Lúcia não estava em seu perfeito juízo. Depois que a irmã foi dormir, ficaram os dois durante muito tempo no corredor, falando em segredo sobre o caso. Na manhã seguinte, resolveram contar tudo ao professor. Depois escreveremos a papai, se o professor achar que Lúcia não está boa da cabeça. Não podemos fazer mais do que isso. Entrem, disse o professor ao ouvir as pancadas na porta. Ofereceu-lhes cadeiras e disse que estava às ordens. Escutou-os com toda a atenção, dedos cruzados, sem interrompê-los até o fim da história. Ficou calado durante muito tempo, tossiu para limpar a garganta e disse a coisa que eles menos podiam esperar. E quem disse que a história não é verdadeira? Oh, mas acontece, começou a Susana e parou por aí. Via-se pela cara do velho que ele estava mesmo falando sério.
Susana tomou coragem e disse: Mas Edmundo confessou que eles estavam fingindo. Ora, aí está uma coisa, tornou o professor, que precisa ser considerado e com muitíssima atenção. Por exemplo, se me desculpam a pergunta, qual deles, pela experiência de vocês, é mais digno de crédito, o irmão ou a irmã? Isto é, quem fala sempre a verdade. Isso é que é gozado, professor, respondeu Pedro. Até agora eu só posso dizer que é a Lúcia. E que acha você, minha querida Susana? Bem, em casos comuns, penso igual ao Pedro, mas aquela história do bosque e do fauno não pode ser verdade. É o que a gente nunca sabe, disse o professor. Não se deve acusar de mentirosa uma pessoa que sempre falou a verdade. É mesmo uma coisa séria, muito séria. Mas o nosso medo não é que ela esteja mentindo, replicou Susana. Chegamos a pensar se ela não está doente da cabeça. Acham que ela está louca? Perguntou calmamente o professor. Podem ficar descansados, basta olhar para ela, ouvi-la um instante para ver que não está louca. Mas então, disse Susana, e calou-se. Nunca tinha pensado que uma pessoa grande falasse como o professor, e não sabia bem o que havia de pensar de tudo aquilo. Lógica, disse o professor para si mesmo. Por que não ensinam mais lógica nas escolas? Dirigindo-se aos meninos, declarou: Só há 3 possibilidades. Ou Lúcia está mentindo, ou está louca, ou está falando a verdade. Ora, vocês sabem que ela não costuma mentir, e é evidente que não está louca. Por isso, enquanto não houver provas em contrário, temos de admitir que está falando a verdade. Susana olhou para ele, muito séria. O professor não estava brincando. Mas como é que pode ser verdade, professor? E por que você duvida? Bem, disse Pedro. Então, se é verdade, por que não encontramos sempre o tal país fantástico ao abrir a porta do guarda-roupa? Não havia nada lá quando olhamos, nem Lúcia teve coragem de fingir que havia. E isso prova o quê? Perguntou o professor. Ora, se as coisas são verdadeiras, estão sempre onde devem estar. Tem certeza, Pedro? Ele não foi capaz de responder. Mas ela não teve tempo, disse Susana. Mesmo que esse país existisse, Lúcia não teve tempo de ir lá. Veio correndo atrás de nós, logo que saímos da sala. Demorou menos de 1 minuto e ela disse que passou horas lá. Pois é, exatamente isso que me faz acreditar na história, disse o professor. Se de fato existe nesta casa uma porta aberta para um outro mundo, e devo dizer que esta casa é muito estranha e eu mesmo mal a conheço, e se Lúcia conseguiu chegar a esse mundo, não ficaria nada admirado se ela houvesse encontrado lá um tempo diferente. Assim podia muito bem acontecer que, embora ela ficasse muito tempo lá, a gente não percebesse isso no tempo do nosso mundo. Lúcia, na idade dela, não deve saber disso. Logo, se estivesse fingindo, deveria ficar escondida durante mais tempo, para depois contar a mentira. Mas, professor, acha mesmo que pode existir outro mundo em qualquer lugar tão pertinho? Será possível? É muito possível, disse o professor, tirando os óculos para limpá-los. Eu gostaria de saber o que estas crianças aprendem na escola, murmurou para si mesmo. Mas o que devemos fazer no momento? Perguntou Susana, que sentia a conversa sair dos eixos. Minha querida Susana, disse o professor, fitando ambos com um olhar penetrante. Há um plano ainda não sugerido por ninguém e que talvez valha a pena experimentar. Qual? Cada um trate de sua própria vida. E assim terminou a conversa. Daí por diante, Lúcia sentiu que o ambiente melhorava. Pedro via-se na obrigação de impedir as zombarias de Edmundo e ninguém tinha vontade de tocar no assunto do guarda-roupa. Durante algum tempo, foi como se as aventuras tivessem chegado a um fim. Mas não foi o que aconteceu. A casa do professor, da qual ele mesmo tão pouco sabia, era tão antiga e famosa que vinha gente de toda parte para visitá-la. Era dessas que estão indicadas nos guias turísticos e até nos livros de história. E havia motivo para isso, pois corriam sobre ela muitas lendas, algumas mais estranhas do que o caso que estou contando.
Quando apareciam turistas, o professor dava licença para verem a casa e Dona Marta, a governanta, servia de guia, contando o que sabia dos quadros, das armaduras e dos livros raros da biblioteca. A governanta não gostava de crianças e não admitia que a interrompesse enquanto falava com um papagaio aos visitantes. Logo no primeiro dia, juntamente com muitas outras instruções, tinha dito para Susana e Pedro: "E lembrem-se, bem, saiam do caminho quando estiver mostrando a casa." "Como se a gente fosse perder tempo andando atrás de um bando de gente grande", resmungou Edmundo. Foi assim que as aventuras começaram outra vez. Alguns dias depois, estavam Pedro e Edmundo contemplando as armaduras, doidos para demonstrá-las, quando as duas meninas entraram na sala como um vendaval. "Atenção! Aí vem a governanta com um batalhão atrás dela." "Ordinário! Marche!" comandou Pedro, e fugiram pela porta do fundo. Mal tinham penetrado na sala verde e depois na biblioteca. Ouviram vozes mais adiante, pois a governanta havia conduzido os turistas pela escada dos fundos. Assim, ou porque já estivessem meio avoados, ou porque Dona Marta estivesse de pé atrás deles, ou ainda por alguma força mágica que os impelia para Nárnia. O certo é que se sentiram perseguidos em toda parte, e Susana exclamou: "Ora, vamos para a sala do guarda-roupa até eles passarem. Lá não vai ninguém." Mal tinha acabado de entrar, ouviram vozes no corredor e viram a maçaneta da porta mover-se. "Depressa", disse Pedro, "não temos outro lugar." E abriu de repente o guarda-roupa. Amontoaram-se os quatro lá dentro, sentando-se ofegantes no escuro. Pedro segurou a porta encostada, mas não a fechou completamente. Como todas as pessoas de juízo, sabia muito bem que nunca devemos nos fechar dentro de um guarda-roupa. Capítulo 6. A floresta. "Deus permita que a governanta despache logo aquela gente", falou Susana. "Estou toda encolhidinha." "Que cheiro horrível de cânfora!" exclamou Edmundo. "Deve ser dos bolsos dos casacos cheios de naftalina para espantar traças", disse Susana. "Tem um troço aqui me picando nas costas", disse Pedro. "Não está ficando frio?" perguntou Susana. "E muito", disse Pedro. "E que umidade! Que diabo de lugar é este? Estou sentado em cima de uma coisa molhada. Está cada vez mais úmido." Foi com dificuldade que Pedro conseguiu erguer-se. Edmundo disse: "Vamos sair." Eles já foram embora. "Oh! Oh!" gritou Susana de repente. Todos perguntaram o que tinha acontecido. "Estou encostada numa árvore", disse ela. "Olhem, lá longe está clareando." Puxa vida, é mesmo", disse Pedro. "E olhem para lá, tudo cheio de árvores. E esta coisa molhada é neve. Agora acredito que estamos no bosque da Lúcia." Já não podia haver a menor dúvida. Ficaram os quatro imóveis, piscando na luz fria da manhã de inverno. Atrás deles, os casacos dependurados, os cabides e na frente as árvores cobertas de neve. Pedro virou-se para Lúcia. "Desculpe se eu não acreditei. Quer fazer as pazes?" "É claro, e agora o que vamos fazer?" perguntou Susana. "Ora, vamos explorar o bosque", disse Pedro. "Ufa!" exclamou Susana, batendo com os pés no chão. "Está um frio de doer. E se a gente vestisse esses casacos? Não acha uma boa ideia?" "Não são nossos", disse Pedro temeroso. "Ninguém vai ligar", replicou Susana. "Além disso, não vamos levar os casacos para fora de casa. Eles nem vão sair do guarda-roupa." "Não pensei nisso", falou Pedro. "É mesmo, assim não vai haver problema. Ninguém vai dizer que pegamos os casacos se eles continuam no guarda-roupa, pois a minha impressão é que o país fantástico está dentro do guarda-roupa." E logo puseram em prática a sensata sugestão de Susana. Os casacos eram enormes para eles, chegando aos calcanhares, e pareciam mais imponentes mantos reais do que simples casacos. O importante é que se sentiam mais quentinhos, e cada um achava o outro muito elegante.
Vamos fazer de conta que somos exploradores polares. Nem é preciso, disse Pedro. Mesmo sem fazer de conta, a coisa vai ser muito divertida. Foram andando na direção da floresta. No céu juntavam-se nuvens escuras e tudo os levava a crer que cairia mais neve antes do anoitecer. Escutem, disse Edmundo. Não acham que devemos cortar um pouco à esquerda para irmos diretamente ao Lampião? Havia esquecido que o seu papel era continuar fingindo que não conhecia o bosque. Os outros pararam e ficaram olhando para ele e Pedro assobiou. Ah, então você já esteve aqui. Você disse que era mentira da Lu. Fez-se um silêncio mortal. Se há uma coisa que eu odeio, disse Pedro, mas logo se calou, encolhendo os ombros. De fato, nada mais havia a dizer. E de novo puseram-se a caminho. Edmundo ia resmungando para si mesmo. Cambada de gente pretensiosa. Um dia vocês me pagam. Aonde vamos? Perguntou Susana, ansiosa para mudar o rumo da conversa. Acho que a Lúcia é quem deve nos guiar, disse Pedro. E ela merece, depois que acabamos de ouvir. Para onde, Lu? E se fôssemos visitar o Sr. Túmenos? Que acham? É aquele fauno bonito. Concordaram todos. Apertando o passo, batendo os pés no chão, Lúcia saiu-se bem na missão de guia. A princípio não estava muito certa se encontraria o caminho, mas foi reconhecendo aqui uma árvore de jeito estranho, ali e um tronco no chão, até chegarem àquele lugar em que o caminho piorava. Por fim, deram com a porta da caverna do Sr. Túmenos, mas aí esperava-os uma triste surpresa. A porta fora arrancada e partida em pedaços. Dentro da caverna estava escuro, frio, úmido e desagradável, como se o local estivesse desabitado havia vários dias. A neve entrava pela porta e amontoava-se no chão, misturando-se com as lenhas mal queimadas e a cinza da lareira. Era como se alguém tivesse espalhado a cinza pelo chão para apagar as chamas das lenhas. A louça estava toda partida e o retrato do pai do fauno fora esfaqueado e dilacerado. Bonito trabalho, exclamou Edmundo. Valeu a pena ter vindo aqui. Que é isso? Falou Pedro, ouvindo um pedacinho de papel pregado no tapete. Tem alguma coisa escrita? Perguntou Susana. Acho que tem, mas não consigo ler com esta luz. Vamos para fora. Saíram todos. Pedro leu o seguinte. O antigo inquilino deste prédio, o fauno Túmenos, está preso, aguardando julgamento, acusado de crime de alta traição contra Sua Majestade Imperial Jades, Rainha de Nárnia, Castelã de Cair Paravel, Imperatriz das Ilhas Solitárias, etc. É acusado, outrossim, de auxílio aos inimigos da supracitada Majestade, abrigando espiões e confraternizando-se com humanos. Malgrim, comandante-chefe da polícia secreta. Viva a rainha! Os 4 meninos olharam uns para os outros. Esta terra não está me agradando nem um pouquinho, disse Susana. Quem é essa rainha, Lu? Perguntou Pedro. Sabe alguma coisa a respeito dela? Não é rainha nada, é uma feiticeira horrorosa. A feiticeira branca é uma muito odiada no bosque. Foi ela que encantou as terras de Nárnia para que aqui seja sempre inverno e o Natal nunca chega, nunca. Eu só queria saber uma coisa. De que adianta seguirmos em frente? Disse Susana. Quer dizer, acho que não é muito seguro e pode até não ter graça nenhuma. E depois está ficando cada vez mais frio. E não temos nada para comer. Vamos para casa? Ah, isso é que não. Agora não pode ser, disse Lúcia de repente. Não podemos voltar depois do que aconteceu. Foi por minha causa que o fauno se meteu nesta confusão. Foi ele que me escondeu da feiticeira e me ensinou o caminho de casa. E isto que eles querem dizer com o auxílio aos inimigos da rainha e com fraternização com humanos. Temos de fazer tudo para salvá-lo. Grande coisa haveremos de fazer, disse Edmundo. Nem temos o que comer? Cale a boca, disse Pedro, ainda muito zangado com Edmundo. Qual é a sua opinião, Susana?
Tem aqui dentro de mim uma coisa horrível dizendo que Lu está certa, disse Susana. Mas por mim não dava nem mais um passo. Ah, se eu não tivesse vindo, mas temos de fazer alguma coisa pelo fauno, seja lá o que for. Também acho, disse Pedro. O drama é não termos trazido comida, e se voltássemos para pegar algo na despensa. Mas quem nos garante que se a gente sair vai poder entrar de novo neste país mágico? Acho que o melhor é continuar. Também acho, disseram as duas meninas ao mesmo tempo. Se ao menos a gente soubesse onde é que o coitado está preso, disse Pedro. Todos ficaram calados, imaginando o que podiam fazer, quando de repente Lúcia exclamou: Olhem aquele pinta-roxo de papo vermelho. É a primeira vez que vejo um passarinho aqui. Preste atenção, está com uma cara de quem quer falar alguma coisa. Os passarinhos de Nárnia também serão capazes de falar? Voltou-se para o pássaro. Senhor Pinta-Roxo, seria capaz de nos dizer para onde levaram túminos o fauno? E deu um passo na direção da vizinha, que logo levantou voo, mas para uma árvore ali pertinho. E empoleirada lá, ficou olhando para eles como se tivesse entendido tudo o que havia dito. Quase sem querer, os quatro avançaram mais um passo ou dois. O pintar-roxo voou de novo para a árvore mais próxima e ficou olhando. Aliás, não é fácil encontrar um pintar-roxo de papo tão vermelho, de olhos tão brilhantes como aquele. Sabem de uma coisa? Perguntou Lúcia. Acho que ele quer que a gente vá atrás dele. É o que parece, concordou Susana. Que acha, Pedro? Não se perde nada experimentando. De fato, o pinta-roxo parecia compreender tudo perfeitamente. Saltando de ramo em ramo, ia sempre uns metros à frente para ser seguido sem dificuldade. E assim foi servindo-lhes de guia pela encosta abaixo. As nuvens se abriram e surgiu um belo sol de inverno. Em volta, a neve tomou um brilho deslumbrante. Havia quase meia hora que caminhavam as duas meninas sempre na frente, quando Edmundo disse para Pedro: Se por acaso você puder descer desse pedestal para falar comigo, tenho uma coisa séria para lhe dizer. Que coisa? Perguntou Pedro. Psiu! Não fale tão alto. Não vale a pena assustar as meninas. Pensou bem no que estamos fazendo? O quê? Disse Pedro baixando a voz no murmúrio. Estamos indo atrás de um guia que não sabemos quem é. Como vamos saber de que lado está o passarinho? Quem pode dizer se ele está levando a gente para alguma armadilha? Que ideia boba! Além disso, você está vendo, trata-se de um pinta-roxo. Em todas as histórias que li, os pinta-roxos são sempre bons sujeitos. Ele nunca ficaria do lado errado. Ah, é assim? E como vamos saber qual é o lado errado? Como é que vamos saber se os faunos estão do lado certo e a rainha? Sei, já disseram que ela é feiticeira. Está do lado errado? A gente não conhece os faunos e não conhece a rainha. O fauno salvou Lúcia. É o que ele disse, mas podemos mesmo saber? Outra coisa, quem é que sabe qual é o caminho de volta? Puxa vida, exclamou Pedro. Não me lembrei disso. E não há comida à vista, concluiu Edmundo. Capítulo 7. Um dia com os castores. Assim conversavam os dois meninos em voz baixa, quando as meninas gritaram ao mesmo tempo. Oh! E depois pararam. O pinta-roxo sumiu. Que vamos fazer agora? Perguntou Edmundo, lançando a Pedro um olhar que significava. Que é que eu falei? Psiu! Olhem ali, disse Susana. Tem uma coisa ali se mexendo no meio das árvores, mais para lá. Olharam todos com atenção, meio desconfiados. Está lá de novo, tornou Susana. Ah, agora eu vi, disse Pedro. Está ali atrás daquela árvore. Mas o que é? Perguntou Lúcia, fazendo um grande esforço para não parecer medrosa. Seja lá o que for, disse Pedro, está se escondendo de nós. Acho que não quer ser visto. Vamos para casa, suplicou Susana. E embora ninguém se atrevesse a dizê-lo, todos compreenderam de repente aquilo que Edmundo segredava a Pedro no fim do capítulo anterior. Estavam irremediavelmente perdidos. O que é ele? Perguntou Lúcia. É um bicho qualquer, respondeu Susana. Olha depressa, lá está ele. E todos o viram desta vez. Focinho peludo, grandes bigodes, parecia espreitá-los por detrás das árvores.
Não fugiu logo, pelo contrário, levou a pata à boca, como fazem as pessoas quando põem um dedo nos lábios para nos dizer que devemos ficar em silêncio. E desapareceu de novo. Eles mal respiravam. Um minuto depois tornou a sair do abrigo atrás das árvores. Olhou em volta, com medo de que alguém o visse e disse: Silêncio! Fez um sinal para que fosse encontrar-se com ele na parte mais cerrada do bosque e desapareceu novamente. Já sei o que é, disse Pedro. É um castor, conheço pela cauda. E quer que a gente vá lá? Avisou para ninguém fazer barulho, disse Susana. Isso eu entendi, falou Pedro. O problema é este, vamos ou não vamos? Qual é a sua opinião, Lu? Acho que é um bonito castor, respondeu ela com simplicidade. Bem, mas como é que vamos saber? Começou Edmundo. Temos de correr o risco, afirmou Susana. Não adianta nada ficarmos aqui parados, além disso, acho que está na hora do jantar. Mal disse isso, o castor atrás das árvores já acenava para eles com certa aflição. Venham, comandou Pedro. Vamos ver no que vai dar. Vamos todos juntos. Nós podemos com ele se for um inimigo. As crianças seguiram muito juntas, passaram para um outro lado e chegaram perto do castor. Mas o animalzinho, atraindo-os mais para o meio da floresta, só lhes disse num sussurro rouco e gutural. Mais para frente, aqui está bem. Ali na clareira era meio perigoso. Estavam agora num lugar sombrio, onde cresciam 4 árvores tão juntas que os ramos se tocavam, e o chão estava coberto de agulhinhas de pinheiro. Por aqui, por ali, a neve não entrava, o castor falou. Vocês é que são os filhos de Adão e as filhas de Eva? Somos sim, respondeu Edmundo. Psiu, fez o castor. Por favor, não fale tão alto. Nem aqui estamos muito seguros. Mas de que é que o senhor tem medo? Perguntou Pedro. Estamos sozinhos aqui. E as árvores? Respondeu o castor. Estão sempre escutando, quase todas estão do nosso lado, mas há outras que são capazes de contar para ela. Já entenderam de quem estou falando? E abanou a cabeça várias vezes. Se vamos começar a falar em partidos, observou Edmundo, como é que vou saber se o senhor é amigo ou inimigo? Não queremos ofender, senhor castor, acrescentou Pedro, mas está vendo que não somos aqui da terra. Compreendo, aqui está a prova. E mostrou-lhes uma coisa branca. Olharam todos admirados, até que Lúcia descobriu. Ah, é o meu lenço, o lenço que eu dei ao senhor Túminos, coitadinho. Perfeito, confirmou Castor. O infeliz soube da ordem de prisão com uma certa antecedência e entregou-me isso. Disse-me, então, que se por acaso lhe acontecesse alguma coisa, eu deveria encontrar-me aqui com vocês, para levá-los. E a voz do castor apagou-se de súbito. Fazendo sinais misteriosos, ele juntou as crianças num grupo apertado e acrescentou num leve sussurro. Dizem que Aslan está a caminho. Talvez até já tenha chegado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. As crianças ainda não tinham ouvido falar de Aslan, mas no momento em que o castor pronunciou esse nome, todos se sentiram diferentes. Talvez isso já tenha acontecido a você em sonho, quando alguém lhe diz qualquer coisa que você não entende, mas que no sonho parece ter um profundo significado, o qual pode transformar o sonho em pesadelo ou em algo maravilhoso, tão maravilhoso que você gostaria de sonhar sempre o mesmo sonho. Foi o que aconteceu. Ao ouvir o nome de Aslan, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava intensamente. Para Edmundo foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Para Susana foi como se um aroma delicioso ou uma linda área musical pairasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera. E o senhor Túminos, onde está ele? Perguntou Lúcia. Psiu, aqui não. Vamos para um lugar onde possamos conversar tranquilamente e comer alguma coisa. Já todos agora confiavam naturalmente no castor, exceto Edmundo, é claro, e todos também, inclusive Edmundo, ficaram contentíssimos com a palavra comer. Seguiram apressados atrás do novo amigo, que, dando uns passinhos incrivelmente rápidos, foi guiando os 4 durante mais de 1 hora, pelos recantos mais densos da floresta. Já se sentiam exaustos e famintos quando de súbito as árvores começaram a rarear
e eles a descer por uma encosta íngreme. Minutos depois, já sobre um céu sem nuvem, onde o sol brilhava ainda, depararam com uma vista maravilhosa. Estavam no vale estreito, no fundo do qual deveria correr se não estivesse gelado, um rio razoavelmente grande. Bem debaixo do ponto em que se encontravam, haviam construído um dique sobre o rio, e os meninos se lembraram logo de que os castores são fabulosos construtores de diques. Aquela obra, não tiveram dúvidas, era do senhor Castor. Notaram que este tomava um ar modesto, o mesmo ar que as pessoas assumem quando visitamos o jardim que fizeram ou lemos uma história que escreveram. Por isso, era da mais elementar educação que Susana dissesse: "Que lindo dique!" Desta vez o Castor não disse silêncio. Ora, ora, isso não é nada. Não tem a menor importância e ainda nem está terminado. Acima do dique havia o que deveria ter sido um lago profundo, mas que agora não passava de uma superfície rasa de gelo esverdeado e escuro. Abaixo do dique, muito mais abaixo, havia mais gelo, mas em vez de ser liso e plano, tinha as formas onduladas e espumantes da água, como era no momento em que tudo ficou gelado. Nos lugares em que a água tinha escorrido por cima do dique, via-se agora uma fileira de pingentes brilhantes de gelo, como se fossem flores e grinaldas da mais imaculada brancura. No meio do dique, quase no alvo, viram uma linda casinha, que mais parecia uma grande colmeia de abelhas. De um buraco que havia no teto subiam nuvens de fumaça, que logo traziam a ideia, sobretudo a quem estivesse com muita fome, de um jantar excelente sendo preparado. Isso aumentou-lhes ainda mais a fome. Edmundo reparou ainda em outra coisa. Um pouco mais longe, lá embaixo, corria outro rio menor por um vale estreito. Olhando pelo vale acima, viu lá adiante duas colinas que era capaz de jurar serem as mesmas que a feiticeira lhe apontara ao longe, quando dele se separou perto do lampião. Entre as duas colinas devia estar o palácio a pouco mais de 1 quilômetro. Lembrou-se do manjar turco e da promessa de vir a ser rei. O que ia dizer Pedro se soubesse? Começaram então a brotar-lhe o cérebro umas ideias terríveis. Ora, aqui estamos todos, disse o Castor, e parece que a senhorita Castor está à nossa espera. Vou na frente para mostrar o caminho. Cuidado para não escorregarem. A parte alta do dique era bastante larga, mas não era um bom lugar para os humanos caminharem, pois estava coberta de gelo. Além disso, embora de um dos lados estivesse o lago gelado, do outro havia um abismo. O Castor conduziu-os em fila indiana até o meio do caminho, de onde podiam contemplar todo o curso do rio, de um lado e do outro. Ao chegarem ao meio, lá estava a casinha. Chegamos, senhor Castor. Chegamos, senhora Castor, disse o marido. Chegaram os filhos e as filhas de Adão e Eva. Logo ao entrar, a atenção de Lúcia foi despertada por um som metálico, e a primeira coisa que viu foi a senhora Castor, uma velhinha de ar bondoso, sentada de linha na boca, trabalhando a valer na máquina de costura. Era de lá que vinha o som. Parou com o trabalho e levantou-se. Ah, chegaram finalmente, disse ela, juntando as patas enrugadas. Finalmente, pensar que eu ainda iria viver para ver este dia. As batatas estão cozinhando e a chaleira já está cantando. Será que o senhor Castor poderia arranjar-nos uns peixinhos? Já vou, disse o senhor Castor, saindo de casa na companhia de Pedro, atravessou o lago até chegar a um buraquinho no gelo, aberto a machadinha. Levava um balde na mão. Sentou-se com jeito na beira do buraco, sem ligar para o frio, olhou atentamente lá dentro, enfiou de repente a pata e num instantinho agarrou uma linda truta. E assim fez várias vezes até conseguir o que se chama de uma bela pescaria. Enquanto isso, as meninas ajudavam a senhora Castor a encher a chaleira, a arrumar a mesa, cortar o pão, pôr os pratos em um barril que havia um dos cantos da cozinha, encher uma grande caneca de cerveja para o senhor Castor e, por fim, puseram a frigideira no fogo para aquecer a gordura. Lúcia achou que os castores tinham uma casinha bem aconchegante, mas não lembrava em nada a caverna do senhor Túminos. Ali não existiam livros nem quadros pendurados, em vez de camas havia beliches nas paredes, como nos navios.
No teto pendiam presuntos e réstias de cebola, encostados às paredes. Viam-se botas de borracha, oleados, machados, tesouras, pás, colheres de pedreiro, vasilhas de argamassa, caniços de pesca, redes e sacos. A toalha da mesa, embora limpa, era meio grosseira. A frigideira começava a chiar quando Pedro e o senhor Castor voltaram com os peixes abertos a canivete e limpos lá fora. Imagine você agora o cheiro bom dos peixes fritando e como as crianças azuis de fome esperavam ansiosamente que ficasse tudo pronto, e a fome aumentando a cada segundo. Está quase prontinho, disse o senhor Castor. Susana preparou as batatas enquanto Lúcia ajudava a senhora Castor a colocar as trutas na travessa. Cada um puxou o seu banquinho. Na casa dos Castores só havia banquinhos de 3 pés, além da cadeira de balanço da senhora Castor junto da lareira. Prontos para se fartar, havia um jarro de leite cremoso para as crianças. O senhor Castor, fiel a seus princípios, preferiu cerveja. E no centro da mesa, um bom pedaço de manteiga de que eles se serviam à vontade para passar nas batatas. Aí as crianças chegaram à conclusão, e eu concordo inteiramente com elas, de que não há nada melhor do que um peixinho de rio que ainda há meia hora estava saltando na água, tirado na frigideira há menos de meio minuto, e depois do peixe a senhora Castor tirou do forno um rocambole muito fofo, ainda fumegando, e pôs no fogo a chaleira. Depois de tomarem o chá, todos inclinaram os banquinhos para trás para se encostarem à parede e deram um profundo suspiro de satisfação. E agora, disse o senhor Castor, afastando a caneca de cerveja vazia e puxando a xícara para mais perto. Se não se importam de esperar um momento, até eu acender o cachimbo, vamos às coisas sérias. E acrescentou depois de olhar pela janela. Está nevando outra vez, melhor. Assim não teremos visitas, e se por acaso alguém estiver tentando segui-los, não vão encontrar rastro. Capítulo 8. Depois do jantar. E agora quer nos contar o que aconteceu ao Sr. Túminos? Pediu Lu. Ah, é uma triste história, respondeu o Sr. Castor. Muito triste mesmo, mas não há dúvida de que foi levado pela polícia. Quem me contou foi um passarinho que assistiu à cena. Mas para onde é que o levaram? Bem, iam em direção ao norte quando os viram pela última vez. E infelizmente todos sabem o que isso significa. Nós não sabemos, disse Susana enquanto a senhora Castor balançava a cabeça com uma expressão sombria. Infelizmente significa que o levaram para a casa dela. E o que vão fazer com ele, senhor Castor? Perguntou Lúcia aflita. Bem, disse o Castor, nunca se sabe exatamente, mas poucos podem dizer que lá entraram e de lá conseguiram sair. Estátuas. Dizem que está tudo cheio de estátuas de pedra. O pátio, a escadaria, o saguão. Seres que ela transformou. Fez uma pausa e estremeceu. Que transformou em estátuas de pedra. Mas o senhor Castor, não podemos. Quero dizer, temos de fazer tudo para salvá-lo. É terrível por minha causa. Tenho a certeza de que você iria salvá-lo, se pudesse, minha menina, disse o senhor Castor. Mas como vai fazer para entrar naquela casa, contra a vontade dela, e sair de lá com vida? Mas a gente não pode dar um jeito? Perguntou Pedro. Quer dizer, se a gente for disfarçado de, sei lá, de vendedores ambulantes ou de qualquer outra coisa, esperar que ela saia de casa ou puxe a vida. A gente tem de achar um jeito. O fauno arriscou-se para salvar minha irmã, senhor Castor. Não podemos abandoná-lo assim, deixar que façam com ele uma coisa dessas. Não vale a pena, filho de Adão, disse Castor. Nem vale a pena experimentar. Agora que Aslan está a caminho. Ah, fale de Aslan, disseram as crianças em coro. Pois, mais uma vez tinham sido envolvidos por aquela estranha sensação que lembrava os primeiros sinais da primavera e que parecia trazer notícias maravilhosas. Aslan? Exclamou o senhor Castor. Então não sabem? Aslan é o rei, é o verdadeiro senhor dos bosques. Embora já há muito esteja ausente, desde o tempo do meu pai e do meu avô, agora chegou a notícia de que vai voltar. Neste momento,
nesse momento mesmo está em Nárnia. Ele dará um jeito na feiticeira branca, não se preocupem. Ele e não vocês, meus filhos, há de salvar o Senhor Túminos. E se ela transformou também ele numa estátua de pedra? Perguntou Edmundo. Deixe com ele, filho de Adão. Não é tão fácil assim, respondeu o senhor Castor, caindo na gargalhada. Transformar Aslan em pedra? Se ela conseguir manter-se em pé diante dele, olhá-lo cara a cara, já é caso para dar-lhe os parabéns. Não, não, ele vem botar tudo nos eixos. Assim diz o velho poema que costumamos cantar. O mal será bem quando o Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. Na sua juba a flor há de voltar. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. Chegaremos a vê-lo um dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filha de Eva. Foi para isso que eu os trouxe até aqui. Vou guiá-los até ele. E ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan, um homem? Disse o senhor Castor muito sério. Não, não, não lhes disse eu que ele é um rei dos bosques, filho do grande imperador de Alemar? Então não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão, o grande leão. Ah, exclamou Susana. Estava achando que era um homem, e ele é de confiança. Vou morrer de medo de ser apresentada a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse o senhor Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu ou o que senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é perigosíssimo, mas acontece que é bom, ele é rei. Disse e repito. Estou louco para ver o rei, disse Pedro, mesmo que tenha muito medo. Muito bem, filho de Adão. Aplaudiu o senhor Castor, batendo com a pata em cima da mesa, com tal força que os pires e as xícaras tilintaram. Vai vê-lo, pode estar certo. Recebi há pouco uma mensagem anunciando que vocês devem encontrar-se com ele amanhã na mesa de pedra. Muito bem, filho de Adão, aplaudiu o senhor Castor, batendo com a pata em cima da mesa com tal força que os pires e as xícaras tilintaram. Vai vê-lo, pode estar certo. Recebi há pouco uma mensagem anunciando que vocês devem encontrar-se com ele amanhã na mesa de pedra. Onde é isso? Indagou Lúcia. Eu lhes mostro o caminho, disse o senhor Castor. Ainda é uma boa jornada daqui até lá, seguindo pela margem rio abaixo. Mas eu os levo lá. Mas e o coitado do senhor Túminos? Perguntou Lúcia. O melhor meio para salvá-lo é procurar Aslan, disse o Castor. Enquanto ele não chegar, não podemos agir. Não é que não precisemos de vocês. Longe disso. Aí vai outra das nossas velhas canções. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão em cair para véu, no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. Por isso, agora que ele já chegou e que vocês também chegaram, tudo se encaminha para o fim. Sabemos que Aslan já veio outrora a esta região, mas há muito, muito tempo, ninguém sabe bem quando, mas os da sua raça, estes não há lembrança de terem estado aqui. Mas é isso que eu não entendo, senhor Castor, disse Pedro. Então a feiticeira não é humana? É o que ela nos queria fazer crer, respondeu o Castor. É por isso que ela se diz com direito ao trono, mas filha de Eva é que ela não é. Sim, descende por um lado da primeira mulher do seu pai Adão. E a este nome o senhor Castor fez uma pequena reverência. A que se chamava Lilith, e era da raça dos gênios. Isso por um lado. Por outro, descende dos gigantes.
Não, na feiticeira não há nem uma gota de sangue humano. Por isso é que ela é ruim até a raiz do cabelo, disse a senhora Castor. É pura verdade, disse o marido. Pode haver duas opiniões sobre os humanos, sem qualquer ofensa para os presentes, mas não pode haver a menor dúvida acerca de seres que parecem humanos, mas não o são. Pois eu já encontrei anões ontem. Eu já encontrei anões bons, disse a senhora Castor. Já que falo nisso, eu também, concordou o marido. Mas pouquíssimos e os melhores são até os que menos se parecem com os homens. Porque, em geral, podem acreditar, quando encontramos um ser que vai ser humano, mas ainda não é, ou que o foi no passado e depois deixou de ser, ou que seria ou deveria ser humano, mas na verdade não é, melhor é ter cuidado e ficar de pé atrás. E por isso que a feiticeira anda sempre à procura de humanos em Nárnia. Há muitos anos que ela procura vocês, sem parar. E se soubesse que vocês são 4, seria então muito mais perigoso. Mas que tem isso de especial? Perguntou Pedro. É que existe uma outra profecia. Lá embaixo, em Cair Paravel, no castelo que dá para o mar, junto da foz do rio, e que devia ser a capital se tudo corresse como deveria. Lá em Cair Paravel, há 4 tronos, uma velhíssima tradição de Nárnia já anunciava que quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva se sentarem nos 4 tronos, então será o fim, não só do reinado da feiticeira, mas da própria feiticeira. Por isso que usei de tanta cautela quando viemos para cá, porque se ela suspeitasse da chegada de vocês, eu não daria uma truta pela vida dos 4. Os meninos estavam tão amarrados nos lábios do senhor Castor que por muito tempo não prestaram atenção a mais nada. Mas no silêncio que se seguiu à sua última palavra, Lúcia de repente perguntou: Onde está Edmundo? Foi um silêncio terrível, depois começaram a indagar. Quem foi o último a vê-lo? Há quanto tempo desapareceu? Terá ido lá fora? Correram todos para a porta. Lá fora, a neve caía lenta e firme, e o gelo esverdeado do lago já estava coberto de um espesso lençol branco. Mesmo no meio do dia que mal conseguiam avistar as margens do rio, enterrando os tornozelos na neve recente, deram voltas em todas as direções. Edmundo, Edmundo! Ficaram roucos de gritar. A neve caindo silenciosamente parecia abafar-lhes as vozes, e nem um eco respondia. Que coisa pavorosa, disse Susana quando por fim resolveram voltar, já sem nenhuma esperança. Quem me dera que eu nunca tivesse vindo. E que vamos fazer agora, senhor Castor? Indagou Pedro. Que vamos fazer? Disse o Castor, já enfiando as botas de neve. Que vamos fazer? Precisamos partir imediatamente. Não temos um minuto a perder. Não era melhor a gente seguir em 4 grupos, sugeriu Pedro, cada um com sua direção. Quem encontrar Edmundo retorna logo à base. 4 grupos, filho de Adão? Perguntou o senhor Castor. Para quê? Para procurar. Não vai adiantar nada, disse o Castor. Que quer dizer com isso? Ele não pode estar longe, temos de encontrá-lo. Por que diz que não vai adiantar? Perguntou Susana. Não vale a pena procurá-lo, pois eu sei perfeitamente para onde ele foi. Todos arregalaram os olhos espantados. Não estão entendendo, foi encontrar-se com ela. A feiticeira branca traiu-nos a todos. Oh, francamente, essa não, exclamou Susana. Ele não faria uma coisa dessas. Acham que não? Perguntou Castor, olhando tão fixamente para os 3 que eles perderam a vontade de falar, certos no íntimo de que Edmundo não tinha feito outra coisa. Mas como é que ele sabe o caminho? Perguntou Pedro. Ele já esteve alguma vez em Nárnia? Já esteve aqui sozinho? Já, respondeu Lúcia quase num murmúrio. Infelizmente já. E contou o que fez aqui? Quem encontrou? Não, nunca, respondeu Lúcia.
Então preste atenção. Ele já esteve com a feiticeira branca, está do lado dela. Sabe muito bem onde ela mora. É triste dizer-lhe isso, porque afinal de contas é irmão de vocês. Mas foi só olhar para ele e disse lá comigo: Este é o traidor. Tinha todo o ar de já ter encontrado a feiticeira e comido dos seus manjares encantados. Quem vive há muito tempo em Nárnia não se engana, dá logo com eles. Nós o conhecemos pelos olhos, seja lá como for, disse Pedro uma voz um tanto sufocada. Temos de ir atrás dele, afinal é nosso irmão. Um pouco imbecil e mau, mas irmão, e pensando bem, não passa de uma criança. E querem ir à casa da feiticeira? Perguntou a senhora Castor. Mas a única possibilidade de salvação dele e de vocês é fugirem dela de qualquer forma. Não entendi, disse Lúcia. É isso mesmo, menina. O que ela quer é apanhar os 4. Está sempre pensando nos 4 tronos de Cair-Paravel. Se insistem em ir procurá-la, só vão ajudá-la a conseguir o que quer. É chegar lá, e antes de abrirem a boca, são mais 4 estátuas de pedra acrescentadas à coleção. Mas pelo contrário, enquanto Edmundo for um único, ela há de querê-los vivos, para servir-se dele como isca. Mas não há ninguém que possa ajudar a gente? Só Aslan, sentenciou o senhor Castor. Vamos procurá-lo. É a nossa única esperança. Meus filhos, disse a senhora Castor, o importante para mim é saber em que momento o irmão de vocês escapuliu. Conforme o que ouviu, podemos saber o que foi contar. Vejamos. Já tínhamos falado de Aslan quando ele saiu? Se não, podemos ficar tranquilos uma vez que ela não sabe que Aslan já está em Nárnia, ou que nós vamos encontrá-lo. Acho que já não estava aqui quando falamos de Aslan, disse Pedro, logo interrompido por Lúcia. Estava sim, contrariou ela, tristemente. Não se lembra? Foi-lhe quem perguntou se a feiticeira não podia transformar Aslan em estátua. É verdade, disse Pedro. E é mesmo o tipo de pergunta que ele costuma fazer. Então estamos fritos, disse o senhor Castor. Mas vejamos, ele ainda estava presente quando disse que o ponto de encontro com Aslan era na mesa de pedra. Ele estava aqui quando eu perguntei se Aslan estaria na mesa de pedra? Ninguém soube responder. O negócio é o seguinte, se ele estava aqui e foi contar à feiticeira, continuou o Castor. Ela imediatamente vai disparar com seu trenó na direção da mesa de pedra e colocar-se em nosso caminho. E o que ela quer impedir o nosso contato com Aslan. Está certo, mas se a conheço bem, disse a senhora Castor. Não é isso que ela vai fazer primeiro. Quando Edmundo disser que estamos aqui, é capaz de sair em disparada para agarrar a gente ainda esta noite. Como ele já saiu há meia hora, é bem provável que ela esteja aqui dentro de uns 20 minutos. Tem toda a razão, senhor Castor, disse o marido. Temos de cair fora imediatamente, não há tempo a perder.